seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias pelo ponto de vista de um cristão bíblico, pela perspectiva de uma cosmovisão cristã. As notícias, mesmo aqui em Portugal, na Europa, de um modo geral, deram conta da queda do governador do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele pediu a demissão. Esta notícia, que em Portugal e na Europa não teve um impacto muito grande, tem sido, na verdade, algo que tem enchido os telejornais nos Estados Unidos já durante muitos meses, por causa da importância deste Estado, pelo significado também do indivíduo. Andrew Mark Cuomo, que era o governador, nasceu em 1957 numa família tradicionalmente política. Ele é advogado, como grande parte dos políticos são, e era o 56º governador do estado de Nova Iorque desde 2011. Portanto, ele está há 10 anos no poder. Este era o seu terceiro mandato. Curiosamente, o seu pai, Mario Cuomo, também foi governador do estado de Nova Iorque por 3 mandatos. Portanto, é uma tradição americana, são famílias, como nós já vimos, inclusive na presidência. Ele começou a sua carreira política, digamos, como diretor de campanha nas eleições em que o seu pai foi eleito governador em 1982. Ele depois serviu no gabinete do presidente Bill Clinton durante aquele período de 1997 a 2001. Claro, sempre dentro daquilo que é a linha democrática, porque ele pertence ao Partido Democrático. O estado de Nova Iorque é um dos mais tradicionais Estados democratas, liberais, chamados Estados Azuis nos Estados Unidos. Ele tentou ser eleito em 2002, mas não ganhou a eleição, mas pouco depois foi eleito para Procurador-Geral do Estado, o que muitas vezes é um cargo que acaba por catapultar o indivíduo para o Governador do Estado. E ele ganhou as eleições de 2010, tomando posse em 2011. Durante o seu tempo, ficou marcado pela agenda liberal. Por exemplo, foi ele que levou à aprovação no Estado de Nova Iorque do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi ele que também, em 2014, legalizou a utilização médica da cannabis e depois, pouco depois, a utilização recreacional da cannabis. Portanto, vai-nos liberar a utilização de uma droga que poderá trazer consequências bastante graves, mas pronto, faz parte da agenda liberal. Por outro lado, ele estabeleceu uma das restrições mais fortes na utilização de armas dentro dos Estados Unidos, onde é autorizado, faz parte de uma emenda da Constituição americana. Ele, no entretanto, tem estado sob grande ataque nos últimos anos e particularmente nos últimos muitos meses por vários problemas. Por um lado, um aumento muito significativo daquilo que é a criminalidade dentro do Estado, tem a ver com estas agendas liberais, acabam por levar a isto. É a mesma coisa que está a acontecer, por exemplo, na Califórnia, também um Estado democrata, onde o governador também está em grande risco de vir a ser deposto. Mais uma vez, isto não se fala em Portugal, porque aí não interessa mais. Nenhum deles é aliado de Donald Trump. Também está a haver muito questionamento, porque houve um encobrimento do número de mortos que realmente aconteceu nos lares no estado de Nova Iorque por causa do Covid, inicialmente, como foi até elogiado pela imprensa liberal, até porque um irmão dele, Chris Cuomo, é um dos âncoras da CNN, e portanto a CNN carregava, digamos, Cuomo no colo, e todas estas coisas que foram apresentadas como negativas foram sempre encobertas pela CNN, nunca foi apresentado pelo lado negativo. E agora mesmo que ele caiu, a CNN tem dado coisas muito pequenas, enquanto todas as cadeias de televisão estão a dar grande informação sobre esta situação. Ele realmente acaba por ser deposto por causa de acusações de assédio sexual que existem já há alguns anos, mas que a Procuradora-Geral Leticia James finalmente apresentou o relatório em que 11 casos são de facto confirmados. Houve grande pressão para que ele se demitisse. Ele resistiu de forma muito intensa. Quando percebeu que realmente já não tinha apoio nenhum dentro daquilo que é o seu partido ou das pessoas que costumam estar ao seu lado, é que finalmente ele veio a demitir-se. Ele continua a negar que todas estas acusações parecem cada vez mais óbvias e provavelmente vai haver seguimento desta situação do ponto de vista jurídico nos tribunais. Esta situação lembra-nos apenas que o poder sobe à cabeça das pessoas.
E sobretudo quando temos uma família como esta, que é uma família de pessoas em posição de poder, facilmente se lida com o poder de uma forma quase que banal. As pessoas parece que tratam o poder como se fosse uma prerrogativa sua, elas têm direito a isto. E a mentalidade daqueles que estão no poder, infelizmente, ou que se verifica de modo geral, a nível mundial, é que as pessoas passam a ser encaradas pela perspectiva utilitária e funcional. A pessoa é útil ou não é útil? Para que é que ela serve? Literalmente assim. As pessoas são encaradas pelo seu famoso currículo para poder dizer se esta pessoa tem utilidade para mim ou não. Quantos anos eu posso usar esta pessoa? E talvez você, que esteja a ouvir, já passou por isto, entrevista de trabalho, como por exemplo já me aconteceu, em que a pessoa faz as contas dos anos que eu tenho e dos anos que eu posso ainda trabalhar para poder dizer, não, realmente é capaz de ser interessante. Ou seja, nós nos sentimos claramente peças que vão ser usadas, porque se tivesse uma certa idade já não vale a pena investir nesta peça, ela já está um bocado gasta e os anos de serviço que ela vai dar não valem realmente a pena. Nestas posições, as dores ou as dificuldades dos outros vão ser vistas exatamente como tudo mais na vida, ou seja, pelo prisma do custo e benefício. Pessoas passam a ser avaliadas desta maneira. E esta, infelizmente, é a postura que nós encontramos no mundo, é a postura dos nossos políticos, que são políticos, ou seja, o seu objetivo e a sua visão está sempre na próxima eleição. É uma visão muito limitada. É por isso que nós vemos sempre a chegada das eleições, como agora, uma quantidade de obras, uma quantidade de inaugurações, mesmo que se inaugure uma coisa que não está pronta, mesmo que se façam obras que não fazem muito sentido, mas é preciso mostrar serviço para depois então poder ganhar as eleições. Os verdadeiros estadistas, aqueles que realmente governam os povos de forma certa, hoje em dia estão em escassez absoluta, se é que não são uma espécie em extinção, não pensam na próxima eleição, pensam na próxima geração, governam a pensar no próximo. A Bíblia nos diz que tudo na vida depende da nossa perspectiva a respeito de Deus. Quem nós queremos, ou o que é que nós queremos a respeito de Deus e qual é a nossa relação com Ele. Isto determina tudo na nossa vida, porque isto muda a nossa cosmovisão. A perspectiva do trabalho, do poder e da utilização daquilo que são as nossas capacidades e funcionalidades é dado por cada cristão por aquilo que é o exemplo máximo do Senhor Jesus. Poder ele realmente tinha. Autoridade máxima como Deus, filho de Deus, numa esfera de realidade totalmente diferente da nossa, em que o seu poder é absoluto, porque ele é soberano sobre as nações e esteve presente na criação e estará presente no juízo final. No entretanto, ele, com todo o seu poder, o que é que ele fez em prol da humanidade? Ele abriu mão deste poder, ele abriu mão desta autoridade e fez-se um de nós. Escolheu viver entre nós, dentro de um povo que era um povo abatido, um povo perseguido, um povo humilhado, um povo numa situação de subjugação. Dentro deste povo ainda foi criar-se e crescer na zona da nação que era considerada mais pobre e nesta zona também uma aldeia insignificante para que depois se pudesse desprezá-lo porque ele era galileu e se perguntar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viveu a sua vida para o serviço. Ele investiu no serviço dos outros e disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus estabeleceu algo completamente novo e diferente na compreensão da humanidade. Ele estabeleceu o valor da nobreza e da liderança pelo exemplo e pelo serviço. Ou seja, as pessoas são elevadas, elas têm um conceito elevado aos olhos de Deus quanto mais elas dão, quanto mais elas servem, quanto mais elas abençoam os que estão à sua volta. É isso uma perspectiva completamente diferente que os políticos de hoje absolutamente não conhecem. Mas esta é a perspectiva de vida de um cristão. Nós entendemos que a lei nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos na nossa relação com Deus, que o coloca acima de todas as coisas. E as nossas vidas são e serão avaliadas, como Jesus explica a respeito do juízo final, por aquilo que nós fomos capazes de viver e fazer para os outros. Nesse dia, ele irá avaliar um copo d'água, um acompanhamento do doente, do acamado, do que estava em dificuldade, do que passava por problemas, do que precisava de ajuda. Esta vai ser a avaliação que ele vai fazer das nossas vidas. Que aqueles que são verdadeiramente cristãos possam olhar para exemplos como este da queda de um governador e perceber que o poder corrompe, mas nós seguimos o verdadeiro poder de Jesus, que é utilizado em prol de abençoar os que estão à nossa volta.